Caríssimos irmãos, vamos estudar um pouco a palavra de Deus agora? Algumas semanas iniciamos uma série de estudos aqui na comunidade e o tema que a gente tem trazido aos irmãos é: por onde for, espalhe amor. E esse tema nasceu porque eu entendo que tudo que existe, tudo que nós vemos, em última instância, é resultado da ação divina sobre as nossas vidas. Em todo o cosmos, e olha, é gigantesco esse negócio, né? O nosso universo, o cosmos, em tudo isso, em tudo que há, como cristãos nós entendemos que é uma dádiva, é um presente, é uma ação e uma obra de Deus. Alguns atributos de Deus, atributos incomunicáveis de Deus, como a onisciência, né? Onisciência é que ele conhece todas as coisas, ele é completo, ele é absoluto, o conhecimento infinito está nas mãos de Deus. E ainda tendo esse conhecimento todo, sabendo de todas as coisas, ele nos ama. Ele age em nosso favor. Ele sendo onipotente, que significa ter todo o poder, poder infinito nas suas mãos, ele olha para nós, suas criaturas, se encarna, vem aqui viver entre nós para nos dar a direção, para nos mostrar a forma correta de vivermos. E ainda, sendo onipresente, ele não é limitado pelo espaço, pelo tempo, ele está em todo lugar, a sua presença é infinita, e mesmo assim, em toda a sua plenitude, ele veio e dirige uma palavra, nos orienta através da sua Bíblia, nos dá a direção. E ele, sendo Deus e tendo todo esse poder na sua mão, estabeleceu alguns propósitos sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. A sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua vida é um projeto de Deus. Então, nesse sentido, por onde for, espalhe amor. A primeira palavra que a gente trouxe para os queridos, primeiro momento de reflexão, nós comentamos que você e eu devemos ser um instrumento de bênção. Já que Deus tem um propósito em tudo, todos somos instrumentos nesse mundo. Eu e você, nós podemos escolher o tipo de instrumento que nós queremos ser. Podemos ser e fazer a diferença a partir das nossas ações. Instrumentos para o bem ou instrumentos para o mal. E a história da humanidade é feita por pessoas que marcaram os seus dias de alguma maneira positiva ou negativa aqui na face da Terra. Pessoas que deixaram um legado muito bom e outras um legado tremendamente assustador. Posso citar uma pessoa aqui que acho muito interessante seu testemunho. Madre Teresa de Calcutá viveu de 1910 a 1997. 87 anos, dos quais a maior parte deles ela dedicou ao Senhor, ela dedicou ao trabalho ao Senhor. Um dia, um jornalista falou com ela que admirava muito o trabalho dela como missionária junto aos pobres e doentes e que considerava o que ela fazia como uma gota de água no oceano. E ela respondeu assim: sim, mas sem essa gota o oceano seria menor. Puxa, que legal. Pequenas atitudes que fazem a diferença. Mas isso é história, e isso é uma parte da história de pessoas que marcaram positivamente, mas também existe muitas pessoas que marcaram de maneira negativa. E nesse sentido, naquela ocasião, nós comentamos sobre sermos fatores de edificação. Fator positivo, quando a gente está fortalecendo pessoas que têm uma atitude positiva em relação à vida, que vê o bem nas coisas, que deseja o melhor, que procura melhorar as coisas, as situações, pessoas que melhoram o ambiente, que ajudam a vida a ser mais leve. Ou podemos ser fator neutro de edificação. Uma pessoa que não faz diferença, morna, tanto faz, é aquela opinião assim, nada me incomoda, está tudo bem assim, deixa assim. Ou podemos ser ainda um fator negativo de edificação. Simplesmente pessoas que curtem ver o lado pior das coisas,
que contribuem com fervo para desmantelar, preferir ser marreta, né? E arrebentar. E a marreta, quando ela acerta uma coisa, ela não faz um trabalho delicado, ela destrói, ela deixa a marca dela. E tem pessoas que agem como uma marreta na história da vida da gente, na história do mundo, não é? Que marcaram, e de uma maneira bem tenebrosa, o mundo. No outro momento que nós refletimos, semana passada, falamos sobre que eu e você somos planejados para agradar a Deus. O projeto do Criador é que o homem vivesse para a glória dele, fosse e existisse para manifestar a glória desse nosso maravilhoso Deus, o seu amor pela criação e em todo e qualquer lugar em que estivéssemos. Era assim que era para ser. O homem está ali para manifestar, para revelar a glória de Deus. Através de nós, que o Senhor pudesse ser conhecido. Através das nossas vidas, das nossas palavras, que o Senhor pudesse ser louvado. Naquela ocasião, estudamos 3 pontos, e nós falamos que nós agradamos a Deus quando reconhecemos o seu amor por nós. Quando eu reconheço o amor de Deus, que eu reconheço que diante desse cosmos, diante da imensidão que é todas as coisas, e esse Deus controlando tudo, Ele ama a você. Ele ama o Theo, que acabou de chegar. Ele ama a cada um de nós e se revela e se manifesta para nós de uma maneira toda especial. Que coisa legal, não é? Quando a gente reconhece esse amor, quem Deus é e não precisa da gente, mas Ele se importa conosco. E olhando o nosso sistema solar, né? O Sol, os planetinhas ali ao redor, e tem muito mais galáxia, e tem muito mais espaço, e diante de tudo isso, o Senhor se preocupa com as pessoas ali do terceiro planetinha, né? Se preocupa com você, ali de Cornélio Procópio. Caramba, se preocupa conosco, com aquilo que perpassa no nosso coração. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E quando a gente reconhece isso, a gente agrada a Deus. A gente cumpre o propósito dele. Ainda no segundo ponto, nós vimos que quando nós agradamos a Deus, quando nós entregamos a Ele a nossa vida, todo o nosso ser, todas as dimensões que envolvem o nosso ser, quando reconhecemos que Ele é grande e eu não sou nada, quando reconhecemos que Ele é perfeito e eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso dEle. E aí eu entrego todo o meu ser para Ele. Quando a gente entrega a vida a Ele, a gente está agradando ao Senhor, reconhecendo-o, não é? E colocando tudo diante dele, entregando tudo a ele, como a Roseli falou aqui no começo da nossa reunião, entregando tudo a ele. E ainda no terceiro ponto, nós entendemos que agradamos a Deus quando nós assumimos a nossa identidade como filho de Deus. Gente, que coisa interessante, que coisa linda e maravilhosa isso. Quando nós entendemos esse amor, nos entregamos e assumimos a postura de filhos de Deus aqui na terra, quando assumimos que somos representantes do Senhor aqui na terra, por onde andamos, por onde caminhamos, o que fazemos profissionalmente, em férias, em todo momento, reconhecemos que somos filhos de Deus e vivemos como tal, nós estamos agradando a Deus, cumprindo o propósito dele sobre as nossas vidas. Buscamos viver alinhados à vontade de Deus. Isso agrada a Deus. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Eu confesso a vocês que quando eu vou pensar no que vou ministrar e quando eu estou preparando esses slides e tudo, eu fico vendo assim, poxa, como Deus é tremendo. Por onde for, eu preciso espalhar esse amor. Por onde eu caminhar, eu preciso deixar essa semente cair, eu preciso ser um bom semeador, eu preciso ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, um instrumento de edificação, um instrumento de transformação, nem que seja uma gotinha no oceano para fazer a diferença, mas fazer a diferença todos os dias. Ser um fator positivo de edificação, porque você foi planejado para agradar a Deus. Então, seja um instrumento, porque você é um filho amado de Deus. Amém? Amém? Que coisa maravilhosa. Ah, Deus. Pois bem, continuando nessa linha de raciocínio, queridos, o tema que hoje eu quero compartilhar com vocês é uma aplicação disso tudo que nós já vimos nesses últimos domingos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o próximo. É o tema da nossa reflexão. Eu quero pedir que vocês abram, por favor, a Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Estaremos lendo do versículo de número 25 até o 37. Lucas 10, de 25 a 37.
Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Diz assim: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Então, o homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou ali, olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata para o dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. Então Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Um texto muito bonito, um texto bem interessante, um texto que talvez você já ouviu várias reflexões acerca dele, e me permitam colocar mais uma hoje. E para mim, nessa perspectiva de hoje, eu quero basear toda a nossa reflexão aqui numa pergunta que para mim está circulando por toda a história do texto, que é a pergunta inicial que o mestre da lei faz para Jesus: como conseguir a vida eterna? Poxa, essa pergunta é a pergunta que move as religiões, é a pergunta que nos move como cristãos. Como conseguir a vida eterna? Como é que eu posso desfrutar disso? Nós pregamos, nós cantamos, todas as nossas reuniões, de certa forma, comentam algo sobre isso, vida eterna. Como é que eu posso ter isso? E a resposta de Jesus para essa pergunta? O que as Escrituras dizem? Como você entende? Eu quero basear a nossa reflexão nessa noite, meus 3 pontos de abordagem com vocês, tentando responder a esse problema, a essa dor, a essa pergunta que incomoda a mim, que incomoda a todo ser humano. Para preencher aquele vazio que há no nosso coração, nós como cristãos entendemos que a única forma é buscando ao Senhor, não é? E aqui, aquele mestre da lei, abre parênteses, mestre da lei, não era qualquer um, não era uma pessoa que não conhecia, era um mestre. Era uma pessoa que vivia a religião, talvez desde quando era pequenininha como o Theo, ao 8º dia, certamente, deveria ter sido apresentado ao sacerdote, e a partir dali teve toda uma vida religiosa. Semana após semana, domingo após domingo, a vida toda. E na sua vida adulta, ele se chega para Jesus e pergunta: como eu posso conseguir a vida eterna? 3 pontos de aplicação que eu quero refletir com os irmãos. Vamos lá? Primeiro ponto da nossa reflexão. Para a gente poder viver a vida eterna, nós precisamos, em primeiro lugar, usar da palavra de Deus como a nossa guia, como aquela que vai dar a direção para nós. Nós cristãos entendemos que a Bíblia, ela é verdade para nós.
e precisamos olhar para ela como um manual de instrução que vai nos conduzir para vivermos essa vida eterna. Amém? Eu acho que isso é pacífico e claro para todos nós. E o que está acontecendo aqui? A Bíblia precisa ser a nossa guia, a nossa regra, o governo. A palavra de Deus deve ser o nosso manual de vida e prática todos os dias. Sim, nós cremos nisso. Quando nós trazemos os nossos oficiais aqui à frente para os ordenar ou os consagrar, a gente repete com eles, né, a afirmação: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, o Antigo e Novo Testamento, orientação para a sua vida, para a sua família? Sim. Quando batizamos as crianças, da mesma forma perguntamos aos pais: você crê na palavra? Sim. Você vai ensinar seu filho na palavra? Sim. Não é? Ela deve ser, e nós entendemos que ela é realmente a baliza, a guia para as nossas vidas, para chegarmos lá, para desfrutarmos da vida eterna. Entretanto, irmãos, queridos, muitas igrejas hoje perderam esse referencial da palavra de Deus. Focam e se baseiam na moda, nos ventos, nos movimentos, são altamente influenciados pelo Deus desse século, e querem reformar, né, e vão trocando as coisas e acabam caindo e sufocando a palavra de Deus por ativismo, por coisinhas, por outras coisas que tomam o lugar da palavra. Nós podemos usar métodos, nós podemos ser uma igreja em célula, uma igreja de programas, podemos fazer de qualquer jeito, mas acima de tudo, o que deve nos motivar, aquilo que deve nos orientar, precisa sempre ser a palavra de Deus. Alguém tem alguma dúvida de qual seja a missão da igreja? Hoje, pela manhã, eu e os presbíteros nos encontrávamos em treinamento, pensando e elaborando o planejamento estratégico da igreja. E a pergunta nossa é: qual é a missão da igreja? Uma pergunta que estávamos tentando responder nesse planejamento estratégico. Qual é a razão de existirmos enquanto igreja? Qual é o sentido de fazer tudo o que fazemos aqui? Nós precisamos compreender isso. E lá em Mateus capítulo 28, Jesus dá a orientação. Quando ele já havia sido ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos e lá na praia ele fala: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. E eu estou dizendo uma coisa para vocês: vão e façam discípulos, ensinando as pessoas a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês enquanto vocês estiverem fazendo isso todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje pela manhã a gente leu esse mesmo versículo na tradução da Bíblia Mensagem, aonde exatamente o autor trabalha bem isso, dizendo: e eu vou estar com vocês se vocês estiverem cumprindo esse propósito. O Senhor dizendo, né, eu vou caminhar com vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou cumprir, né, com todas as minhas promessas sobre vocês, se vocês estiverem caminhando nesse propósito, cumprindo essa missão. Ou seja, enquanto olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e colocamos como um referencial, como as placas que dão orientação na trajetória da nossa vida, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos conduzindo. Fazer com que a verdade de Deus faça parte da nossa vida, fazer com que aquilo que é a vontade de Deus se transforme no nosso dia a dia, onde quer que eu esteja, seja um estilo de vida. Um estilo de vida. O que é um estilo de vida? A forma como a gente passa, a forma como a gente lida, a forma como a gente interpreta, a forma como a gente vive, não é? Então, fazer da palavra de Deus e dos seus ensinamentos um estilo de vida. Ser cristãos não é isso, se parecer com Cristo. Agora, vamos olhar um pouquinho para o texto. E vamos imaginar que esse texto foi escrito para nós e no nosso tempo. Vamos reler a história e fazer um remake, né? Vamos fazer de novo essa história, uma nova filmagem desta cena. Versículo 25 fala de um doutor da lei. Um cara entendido no assunto, um grande conhecedor, alguém que vivia a religião de longa data, alguém que tinha muitos anos de igreja, de caminhada, que nasceu aqui, foi trazido, né, como a Thaís trouxe o Theo, cresceu na escola dominical, nas várias salinhas, foi líder dos adolescentes, fez parte da mocidade, foi presidente da UMP, né, e aí caminhou, foi eleito diácono na igreja, depois foi presbítero na igreja, um cara totalmente envolvido, né, um líder na comunidade.
aquele que vinha dar o testemunho aqui na frente, igual a Roseli fez hoje, ou seja, uma pessoa instruída, conhecida, uma pessoa, né, conhecedora da coisa. Muitas vezes, irmãos, quando a gente está muito envolvido com coisas muito boas, nós acabamos desvalorizando essas coisas. Elas parecem que perdem o valor para nós. Um exemplo, sabe aquele celular maravilhoso, do último tipo que surgiu, que você vê a propaganda, seus olhos brilham, eu preciso de um desse para ser feliz? Já escutaram isso? Você já sentiu isso? Você já falou isso para você próprio? Eu preciso disso para ser feliz. Aí você se mata, compra aquele celular que custa uma fortuna, que não tem razão para custar tanto, e aí na hora que você pega aquele treco, começa a usar todo feliz da vida, né? Passou 2, 3 semanas, perdeu a graça. Já não é mais a mesma coisa, já não tem mais o mesmo valor, já não é mais. Não é verdade? Não é assim que acontece sempre? A gente deseja algo e acha que só vai ser feliz quando tiver aquilo. E na hora que a gente tem aquilo, e a coisa vai andando, né, o tempo vai passando, a gente vai desvalorizando e de repente só se dá conta quando ele cai no chão e quebra a tela. E aí você vai lá para mandar consertar e o cara fala, custa R$900. Mas como? Ou então quando o ladrão leva embora, né? Aí você fala, ai, como eu era feliz e não sabia quando eu tinha aquilo. Às vezes no relacionamento é assim, a gente namora alguém, aí já não está tão legal, termina, e depois que terminou você fala, puxa, eu era feliz e não sabia. Não é assim, irmãos? Muitas vezes nós agimos assim. E com relação às coisas de Deus, o melhor a gente pode desfrutar aqui. Nós cantamos várias melodias que diziam essa verdade, dá-me mais, Senhor, olha, eu quero ir num nível mais profundo de intimidade, eu quero mais, e a gente tem conseguido desfrutar disso. Mas quando a gente vai só comendo do bom, do filé, do melhor, da picanha, sabe? Aí a gente começa a se enfadar daquilo e parece que, vai comer ovo frito então, vai lá, para ver como é bom. Às vezes a gente vive isso. E o que eu olho para esse texto e percebo é que parece que aquele doutor da lei, conhecedor, aquele cara que estava ali, como diz no começo do texto, ele queria pegar Jesus. Ele queria, né, cutucar, porque tinha alguém ali ensinando o melhor, mas não era aquele melhor que eu queria. Às vezes, para justificar os nossos erros, para justificar os nossos pecados, tentamos dar um jeitinho, né, um jeitinho. E no caso aqui, um jeitinho na palavra de Deus, um jeitinho em Deus. E no versículo 25, então, a pergunta que ele faz: o que farei para herdar a vida eterna? Ué, você está na igreja desde sempre e não sabe essa resposta ainda? Você é um doutor da lei, você tem título, você, né? Como assim que você não sabe? É a mesma coisa de perguntar para um pastor, como é que faz para ir para o céu? E o pastor, veja bem, confuso, né? Para nós a pergunta foi feita e a resposta dada, né, fazem parte daquilo que é óbvio para nós. Todos nós sabemos, e ele também sabia. Mas aí Jesus conta uma história para desenhar, para ele poder entender melhor aquilo que ele sabia, né? Porque na hora que ele responde a Jesus, ele cita, bem colocado, e Jesus fala exatamente, nossa, é isso aí, você sabe tudo. Não é? É isso assim. Mas espera aí, Jesus, eu não entendi direito, não. Desculpa, eu sou doutor, mas eu não entendi muito bem. E aí Jesus começa a desenhar. Sabe quando a pessoa não entende, você desenha? Né? Foi mais ou menos isso. Ele é doutor da lei, pós-graduado, titulado, mas eu vou desenhar para você. Pensa comigo. E aí Jesus, então, conta aquela história. Por que Jesus conta essa história? Porque, queridos, não importa o quanto nós sabemos, mas sim o quanto nós colocamos em prática desse conhecimento todo que temos. Não é o quanto nós sabemos que conta, mas o quanto colocamos em prática. Todo conhecimento ele só tem sentido se a gente puser em prática. Se esse conhecimento, se essa sabedoria trouxer algo de bom para a nossa vida. Eu fui lá no médico e ele falou, olha, você está com a pressão alta, você precisa cortar o sal. Que bom saber disso. Vou continuar me empantufando de sal. Comendo churrasco com tudo. Não, só tem razão. E só vai fazer bem se eu
pôr em prática esse conhecimento. Tudo bem? Perfeito? Está claro? A verdade da palavra de Deus deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Deve ser um estilo de vida, porque senão você vai continuar comendo sal e tendo problema de pressão. Porque senão de nada adianta você ser um doutor da lei e não entender como é que toma esse remédio, como é que usa, como é que aplica essa palavra. Tem um ditado que diz assim: em casa de ferreiro o espeto é de pau. E em casa de crente a palavra de Deus fica onde? Deveria ser a guia. Casa de crente, filho de crente, né? Deveria ser, mas infelizmente, muitas vezes não é isso que a gente tem visto. Em nosso remake da história, o homem que caiu, né, nas mãos de bandidos poderia ser qualquer um de nós. Na nossa história recontada, que Jesus, né, mostra ali, esse homem que caiu poderia ser você, poderia ser a sua avó, poderia ser a sua tia, poderia ser o seu irmão, sua irmã, poderia ser qualquer um aqui de nós. Uma boa pessoa, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você curte, tá bom? Que seja uma dessas pessoas. E ele caiu nas mãos de ladrões, apanhou e foi deixado caído na calçada. E você, né, vamos lá, tem um personagem ali que é o sacerdote. O sacerdote poderia ser o pastor, poderia ser um presbítero, poderia ser um professor de escola dominical, um líder de um pequeno grupo, o líder dos exploradores, não é? Um líder dos adolescentes, poderia ser qualquer um sacerdote, um líder na comunidade de fé. Alguém que exerça uma função de mediador entre Deus e os homens. Porque qualquer líder é um mediador, não é? A gente está aqui para ajudar, o presbítero, o diácono. Então, um sacerdote poderia ser qualquer uma dessas pessoas. Um pastor, um líder, um professor. E o que diz a palavra? Que esse pastor, líder ou professor passou, viu o cara caído e deu a volta. Talvez porque ele estava atrasado para a hora do ensaio. Então ele não podia se deter ali, né, para ajudar alguém. Então ele correu para o outro lado. Ele estava saindo para o culto, sabe? Quando a gente sai do culto, eu não sei como é que é lá na casa de vocês, mas vamos, gente, vamos, está na hora, gente, o culto vai começar. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, e hoje eu não vim primeiro, então agora... Né? E é uma correria, é uma doideira. E aí se você tem 1, 2, 3 filhos, vixe, se você tem 4, então piorou, e 5, meu Deus do céu, misericórdia. Porque aí é uma doidura mesmo. Que hora que vocês começam a se preparar? Porque lá em casa o despertador toca 5 horas para começar a tomar banho, para começar a ajeitar o povo. 5 horas. Né? Então, aí você naquela afobação, está vindo para a igreja e aí acontece a cena de você ver alguém. Ixi, agora não vai dar. Estou atrasado. E se eu chegar atrasado, o irmão diácono que está lá na porta vai falar: nossa, pensei que você não ia vir para o culto. Ou então o pastor: chegou cedo para o culto de domingo que vem, né? Ó, o pastor de vocês sempre faz isso, né? Pois é, então aí a pessoa corta. Tem uma outra personagem aí, o levita, que era um responsável pelos serviços no templo. Pode ser um bom diácono, uma diaconisa, ou talvez até um integrante do louvor, né? Não é uma pessoa que está lá ministrando, mas está aqui tocando quietinho, né? Está ali tocando a bateria. Beleza, viu, Pedro? É você. Poderia ser uma outra pessoa nesse sentido, que também passa, vê a cena, e como a gente sabe, está sempre atrasado, está sempre correndo, e aí pulou, passou, correu, desviou. Em nosso remake, ambos passam de largo. Porque o tempo é corrido, porque o trânsito, ou às vezes, né, tempo é dinheiro, não posso perder tempo, então vamos, então vamos. Ambos passam pela pessoa caída, a cena não lhes fala nada, e eles seguem. Talvez os seus interesses, os seus valores, os seus preconceitos em relação à pessoa caída, né? Os preconceitos que esses religiosos traziam no coração, que a igreja traz nos corações, muitas vezes fazem com que, em nome de Deus, cometamos injustiças, fazem com que, em nome de Deus, muitas vezes não façamos o que deveria ter sido feito. Concordam, irmãos? Faz sentido? Isso acontece? Só nas outras igrejas, né? Na nossa não, aqui na comunidade, isso não acontece. Quantas vezes isso ocorreu na história da humanidade? Onde a igreja agiu ou se omitiu perante a implantação do antirreino, perante os valores do anticristo, do poder dele na face da terra. Quantas vezes a história foi marcada negativamente?
Tudo bem? Perfeito? Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, a palavra de Deus deve ser a nossa guia. Para herdarmos a vida eterna, para podermos desfrutar de um relacionamento de intimidade com Deus, precisamos usar da Bíblia como nossa guia, como a nossa orientação, colocarmos em prática. Segundo ponto da nossa reflexão, para herdar a vida eterna, nós precisamos fazer com que a graça de Deus seja a nossa motivação. A graça de Deus deve ser a nossa motivação. Nós cantamos isso. Nós declaramos quanto amor Ele tem por nós, quantas coisas Ele tem feito. A Roseli veio aqui e falou da fidelidade de Deus na sua casa, na sua vida, e quantas coisas eu e você temos percebido da ação de Deus sobre nós. Semana passada nós estudamos aquele conceito de graça. Como um presbiteriano que somos, todos nós sabemos que graça é um favor imerecido, ou ainda é receber o que eu não mereço. Nós não fazemos por merecer, porque nunca faremos algo perfeito o suficiente para alcançar a santidade, o nível de santidade de Deus, correto? Nós sabemos disso, mas recebemos dele a salvação, recebemos dele o amor, a misericórdia, nós recebemos. Isso é graça, tudo bem? Esse conceito de graça, eu acredito que aquele mestre da lei, ele tinha uma noção, mas ele não entendia a graça dessa forma, porque esse conceito teológico de graça é a partir de Jesus que nós temos essa compreensão melhor. Mas ele tinha algo, né? Ele entendia um pouco sobre isso. E de repente na nossa história entra em cena uma terceira pessoa. Se você olhar para o texto, né? E em nosso remake, e em nossa releitura dessa história, eu vou dizer que essa terceira pessoa era um ativista gay do movimento. Tá? Nossa, pastor, chutou forte. Poderia ser, talvez, uma pessoa que já vem com um rótulo, né? Um espírita. Espírita faz boas obras, eles creem nisso, na teologia deles, né? Na cabeça deles, eles fazem as boas obras. Ou um budista, né? Então, talvez essa terceira pessoa eu poderia classificá-la como um desses. A filosofia, a forma como eles creem, ou pessoas esotéricas, ou de repente um macumbeiro, ou talvez, sei lá, uma pessoa cheia de altos e baixos, um vizinho seu que tem uma vida toda atravessada, mas que nessa ação, ele é quem vai e quem faz. Ele se importa com aquela pessoa que estava caída. Essa pessoa vai e age com amor para aquela que estava ali na sarjeta, estende a mão, acolhe, trata as feridas, faz algo por ela, pelo simples motivo de que ela estava precisando de ajuda. E ele foi lá e demonstra amor. Esse é o ponto. Você e eu, que conhecemos a verdade, que temos a Jesus no coração, precisamos agir a partir do amor de Deus por nós, a partir desta graça de Deus pela humanidade. Entendem? Vamos lembrar de 1 João 3,16, João 3,16, Deus amou o mundo, a humanidade pecadora, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, perfeito, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, o amor de Deus que entrega seu Filho, que faz algo por nós, não porque nós merecíamos, não porque fazíamos, não, ele fez porque ele amou. Houve uma ação, houve uma atitude de Deus em favor da gente. Isso é graça. E nesse ponto eu queria fazer uma nova definição aqui desse conceito. De graça como um amor em expressão. Amor que a gente sente, amor que toca, amor que cura, amor que liberta, amor que conforta, amor que faz. Graça é o amor que faz, é o amor em expressão. O que a personagem fez mudou a vida daquela pessoa que estava precisando de ajuda. O que o personagem fez mudou a história daquela pessoa. E o que nós temos feito? Tem mudado as vidas? Tem transformado corações? A atitude que temos tido tem provocado transformações positivas nas pessoas que nos cercam? Eu quero compartilhar uma citação de Aldrich, eu usei na escola dominical, e não coloquei na projeção porque ela é grande, eu vou ler para vocês. Diz assim: dar lugar em sua vida para vizinhos não cristãos exige esforço.
ideias e, às vezes, riscos. É mais fácil se construírem pontes, paredes, mas isso não altera a realidade. Os não cristãos são atraídos primeiro pelos cristãos e depois por Cristo. Infelizmente, nem todos os cristãos atraem. Como um imã virado, alguns repelem. Contudo, cristãos que vivem para Deus amam, preocupam-se, riem, compartilham e se envolvem nas necessidades das pessoas, apresentando um testemunho inegável de Cristo na sociedade. Aqueles que fazem assim estão realmente agindo pela graça, agindo motivados por essa graça. Compreenderam que são filhos amados e começam a agir como filhos amados. Começam a agir. Não porque vão ganhar a salvação, é graça. Mas porque são salvos, começam a demonstrar os sinais do reino de Deus. Começam a demonstrar esse amor, a expressar esse amor através de suas vidas. Tudo bem, queridos? Faz sentido? Graça não é apenas um ato de amor, é um ato de amor que atinge o outro, que abençoa, que liberta, que perdoa, que ajuda, que lhe abre uma nova condição ou possibilidade, que anuncia a vida eterna em Jesus. Amém? Faz sentido? Um ato de amor que atinge o outro. Que legal. Que joia isso. Terceiro ponto que eu quero refletir com vocês. Para herdarmos a vida eterna, precisamos usar a Bíblia como guia, precisamos ter da graça como uma motivação, e terceiro, devemos ser o próximo. Devemos ser o próximo. No texto que nós lemos, no versículo 36, Jesus pergunta: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que precisava de ajuda? Qual desses três te parece que foi o próximo daquele que precisava de ajuda? Quem se fez de próximo? Na vida, nossa vida deve expressar a fé que nós temos. No começo eu disse, não é o quanto sabemos da palavra de Deus, mas o quanto aplicamos dessa palavra, o quanto vivemos dessa palavra na nossa vida, faz parte do nosso estilo de vida. Então, a nossa vida, queridos, deve expressar a fé que nós temos. Como podemos orar? Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os que nos têm ofendido, se isso não faz parte da minha vida. Como podemos fazer assim, né? A mesma medida que vocês usam, vocês serão medidos. Aquilo que você deseja para o outro é aquilo que vai vir sobre a sua vida. Como é que nós podemos, se isso não faz parte de nós? E a Bíblia fala tantas orientações nesta linha. Como podemos cantar, eu quero ser uma bênção, se eu conservo os meus olhos fechados, os meus ouvidos tampados e os meus braços e pernas cruzadas diante das situações que estão ao nosso redor? Como é que nós podemos cantar isso? Como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado? E no texto, houve uma inversão na pergunta desse doutor, que ele faz no começo. No começo do texto, no versículo 29, ele faz uma pergunta para Jesus, né? Quem é o meu próximo? Quem é o próximo? É todo aquele que se aproxima das outras pessoas com graça. O próximo é todo aquele que expressa amor. Não é quem é o meu próximo. Jesus inverte, mas faz ele pensar assim: eu sou o próximo de quem? Não é quem é o meu próximo, mas quem se fez de próximo. E a pergunta para mim e para você é: eu sou o próximo de quem? Pegou? Entendeu? Como doutor da lei, muitas vezes a gente fica esperando. Quem é o meu próximo? Desenha para mim, Jesus, o que eu tenho que fazer. Desenha para mim o que eu tenho que fazer. Jesus fez a pergunta para ele, quem agiu com amor, quem expressou amor para quem precisava, esse sim
foi o próximo. Amados, olha só o que diz João. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Da mesma forma como Ele agiu por nós, da mesma forma como que com essa graça Ele expressa amor por nós, nós vamos herdar a vida eterna se fizermos a mesma coisa, porque foi isso que Ele disse. Vá e faça o mesmo. Terminando esse culto, volta para sua casa e faça o mesmo. Aplique na sua vida. Não basta saber do remédio. Espalhe amor por onde você for. Espalhe amor. Eu quero te desafiar, querido. Aproveitando aí, fechando essa palavra. Pense um pouquinho na sua vida, nas pessoas que estão ao seu redor, os necessitados, os abandonados, os carentes, aqueles que estão à beira da estrada, destruídos pelo pecado, assaltados pelo mal, carentes de uma palavra, vivendo uma desilusão, um problema. Quase não tem pessoas assim ao nosso redor. Quase não tem pessoas assim no nosso mundo. Quase não cruzamos o nosso caminho com pessoas assim. Todos os dias. Várias e várias vezes por dia. A nossa missão é poder semear, plantar a boa semente, fazer a diferença àqueles que estão ao nosso alcance. Talvez eu não consiga transformar o mundo todo, mas como a Madre Teresa, é uma gota, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então, faça o que você puder, plante as sementes, seja o próximo. Amor em expressão, amor que se expressa, que se revela, amor que se mostra através de atitudes. É esse amor que eu e você precisamos demonstrar. Fazer a diferença. Compartilhe o bem, porque quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais a gente serve, mais o Senhor abençoa para servir. Lembra da matemática de Deus? É dividindo aquilo que Ele nos deu, que a multiplicação vai acontecer, que o milagre da multiplicação vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Então, por onde for, espalhe